A pandemia do Covid-19 já está sendo considerada causadora de uma das maiores crises econômicas vividas na história moderna. Além das irrecuperáveis perdas em vidas humanas, o vírus causou uma parada repentina em praticamente todos os segmentos econômicos por causa da necessidade do isolamento social. Assim, o consumo foi prejudicado, interrompendo trajetórias de crescimento das empresas, paralisando projetos e colocando um ponto de interrogação sobre o futuro. Mas, considerando que um dos conceitos mais sólidos em inovação é de que problemas geram oportunidades, é hora de começar a encontrá-las. Nesse sentido, podemos dizer que nossa geração é uma das mais preparadas para essa retomada, porque nós temos ferramentas poderosas como a inteligência artificial para nos apoiar. Só resta saber como. E para responder isso, eu convido o CEO da Neurotech, Domingos Monteiro. Domingos, é um prazer conversar contigo hoje para a gente entender algumas soluções aí de inteligência artificial para como ela pode nos ajudar aí a retomar a economia. Oi, Ana, é um prazer falar contigo. Na verdade, a gente vive hoje um cenário inimaginável, né? Quando que a gente poderia imaginar que a gente estaria passando pelo que a gente está passando hoje? E como você bem colocou, as crises elas sempre são um momento de mudança, né? Um momento de oportunidades e de ameaças, e o que a gente precisa na realidade é entender como é que a gente lida com essa dicotomia, né? De ter de um lado grandes oportunidades e do outro lado grandes ameaças, né? Quando a gente está no meio da crise é muito difícil a gente pensar em oportunidades se a gente não tiver a calma e uma visão estruturada do que vai ser o mundo pós-crise, né? Porque se existe algo que ocorreu em todas as crises que a humanidade passou, é que uma hora elas passam. Depois que elas passam, a humanidade ela dificilmente se mantém como era antes da crise, né? Eu trabalho na Neurotech, como você citou. A nossa empresa ela é pioneira na aplicação de inteligência artificial para diversos setores do Brasil. E a ideia é a gente bater um papo aqui de como essa tecnologia, né, que hoje é tão falada, né, e que muita gente fala muito e poucas pessoas já estão utilizando, como ela pode, de alguma forma, ajudar nessa transição que a gente está passando. Então, espero poder contribuir aí com tuas perguntas. Com certeza, Domingos, é um prazer falar contigo. A primeira questão, que é o que a gente precisa entender nesse cenário, é o conceito de inteligência artificial e como é que ela pode ajudar a ser utilizada para ajudar a população aí nesse momento tão difícil, nesse cenário que a gente está vivendo, de isolamento social, de queda na atividade econômica. Como é que a inteligência artificial pode ser utilizada nesse cenário? Não, legal, Ana. A definição de IA, ela é ampla, mas ela é bem antiga, né? E basicamente a definição clássica que foi dada por Turing era que a inteligência artificial ia fazer com que os computadores se comportassem como humanos e que nós não saberíamos diferenciar um computador de um ser humano. Isso na definição lá em 1950. Na verdade, IA hoje é um conceito muito amplo e é uma tecnologia que tem sido utilizada, né, em diversos setores. Então, como você pergunta, como a gente pode usar IA, por exemplo, no enfrentamento da crise? Então, eu pensei em alguns temas e eu vou primeiro falar aqui sobre o aspecto de saúde. Então, como é que a IA pode ajudar, por exemplo, a gente garantir que a gente passa pela crise e que a saúde das pessoas, ou a saúde da população, ela tem o menor benefício do uso dessa tecnologia, né, para pessoas e para empresas no final do dia. Então, exemplos aqui, tá? Inclusive, está sendo usado pela própria Neurotech. A Neurotech tem ajudado um de nossos clientes, que é do setor de saúde, a usar a inteligência artificial, por exemplo, para construir modelos que possam calcular, né, modelos preditivos que possam calcular, com base em experiência de outras regiões que já estão mais avançadas do que o Brasil, por exemplo, na crise, antecipar quais são os cenários que a gente vai encontrar daqui a algumas semanas, né? Qual é o pior cenário, qual é o melhor cenário, qual é o cenário médio. Isso ajuda, por exemplo, o nosso cliente a direcionar os recursos para aquelas áreas, ou para aqueles clientes, ou para aquelas pessoas, ou para aquelas regiões onde eles são mais necessários.
Então, a gente usou uma tecnologia que a Neurotech já domina, de inteligência artificial, para construir cenários, né, dizendo como que a crise vai, como é que os casos de Covid vão acelerar nas próximas semanas, e como essa empresa pode utilizar essa informação para otimizar os recursos que ela tem no combate à crise, né, ao corona. Uma outra aplicação de inteligência artificial que tem sido feita na área de saúde também, em diversas áreas do mundo, é testar moléculas, né? Existem várias moléculas que estão presentes em diversos medicamentos que hoje estão em uso para diversas aplicações no mundo inteiro, e a ideia é que você use algoritmos e ferramentas de inteligência artificial para fazer simulações de como essas moléculas que hoje já estão disponíveis se comportariam diante do novo vírus. Então, só para dar um exemplo, né, existe um estudo que foi feito aqui no Brasil, onde milhares de moléculas foram testadas usando inteligência artificial, e apenas algumas poucas, menos de uma dezena de moléculas, se mostraram efetivas, e essas, por exemplo, estão sendo testadas em pacientes, né? Medicamentos que são seguros, que são conhecidos, que têm moléculas que foram testadas e que têm um potencial de ajudar no tratamento. Então, isso são 2 exemplos na área de saúde. A tecnologia de IA tem sido usada também, além de saúde, para ajudar no bem-estar da população, né? A população está toda confinada, e como é que a gente pode usar a inteligência artificial para ajudar, de alguma forma, a gente ser mais assertivo na questão da quarentena, da redução de mobilidade? Então, por exemplo, existe uma tecnologia hoje, existem várias tecnologias, por exemplo, no Brasil, que medem o deslocamento da população, né? Quase toda pessoa tem um celular, né? E esse celular, seja através das antenas de rede móvel, seja através de aplicativos que estão no celular, eles conseguem identificar onde um determinado indivíduo está, e se ele está próximo ou não da sua residência, né? A mesma tecnologia que mede onde você está, mede onde você passa a maior parte do seu tempo e consegue inferir onde é sua residência, onde é seu trabalho, e a partir disso eles estão informando, estão sendo usados, por exemplo, pelo poder público, para entender qual é a parte da população que está se mantendo no confinamento, qual é a parte da população que não está respeitando o confinamento, e dessa forma poder criar políticas públicas para, por exemplo, garantir que a população ou que a quarentena está sendo o mais respeitada possível, ou que o vírus está mais confinado possível, tá? Um outro uso, também, só para completar, perdão, com base nessas informações, por exemplo, que um determinado município pode determinar a abertura ou fechamento de parques, de áreas públicas e assim por diante, né? A gente sabe que você restringir o ir e o vir da população, que é um direito constitucional, inclusive, é algo muito sensível. Então, se a gente pudesse ser mais assertivo e usar ferramentas e inteligência para saber exatamente onde eu preciso atuar para garantir que as regras estão sendo respeitadas, você pode deixar parte da população que não está, por exemplo, quebrando a quarentena, que ela se mantenha no dia a dia que ela já está acostumada no seu confinamento. Então, isso poderia ser utilizado para reduzir o impacto na população, né? Nem sempre, infelizmente, isso é o que ocorre. Um outro uso também para ajudar nessa questão de diminuir o tempo de confinamento, acelerar o retorno da economia, poderia ser, por exemplo, o uso de tecnologias e ferramentas de inteligência artificial para criar novos testes da presença ou não do vírus em um determinado indivíduo. Então, no mundo inteiro estão sendo criados testes com base em sensores, né, que esses sensores possam medir algumas características, por exemplo, presentes em uma amostra de um material recolhido de uma pessoa que tenha suspeita de estar com o vírus ou de ter tido o vírus no passado, e através de técnicas de inteligência artificial você mais rapidamente poder ter um diagnóstico. Então, essas são áreas, por exemplo, a primeira que eu citei, que é a questão dos sensores para medir o quanto que uma população está cumprindo na quarentena, isso já está em uso maciçamente, e o outro também, para testes, também tem sido utilizado para testes. A gente não tem ainda nenhuma solução com base nisso, mas em breve provavelmente teremos, tá? Essa questão de medir o fluxo da população, onde está, quem está mais propenso a ser contaminado, foi bastante utilizada em Taiwan, se eu não me engano, né? Que foi um exemplo, Taiwan é um exemplo de progresso aí no combate do Covid. Lá teve as duas coisas, né? Teve a questão do deslocamento, da quarentena, mas teve muita questão do teste, né? Coisa que, por exemplo, aqui no Brasil não está se mostrando viável, você testar grandes massas.
Mas, por exemplo, no caso da medida de respeito à quarentena, isso já tem sido usado por diversas cidades e diversos estados no Brasil, seja através de tecnologias presentes no dispositivo, né, no aparelho, no celular da população, seja através das informações medidas de antenas da rede móvel. Então, são duas coisas que estão sendo bastante utilizadas para garantir que a gente não tenha o espalhamento aí do vírus. Agora, Domingos, além da preocupação com a saúde da população, com relação à pandemia, há também uma preocupação grande com a atividade econômica. Muitos negócios, principalmente os menores, estão praticamente sofrendo a possibilidade de serem extintos ou o negócio falir ou acabar tendo um problema de fluxo de caixa grave. Como é que a inteligência artificial, para tanto pequenos como grandes negócios, pode auxiliar a combater esse problema na atividade econômica? Sem dúvida, Ana, esse é um grande desafio de gestão nesse cenário que a gente está passando, né? Então, eu vou comentar alguns casos onde a Neurotech está atuando com seus clientes, né? Então, uma das coisas que a gente tem feito é o uso das nossas ferramentas, das nossas tecnologias, modelos de IA, para tentar antecipar tendências baseadas na crise também. Então, da mesma forma que eu falei que na saúde nós temos ajudado clientes daquela área, né, a antecipar o que vai acontecer nas próximas semanas com relação ao desenvolvimento do número de infectados e assim por diante. Na questão econômica, a gente tem ajudado o cliente nosso dos setores de varejo, do mercado financeiro, a entender que impacto, né, qual é a tendência de impacto dada as respostas, né, e o que está sendo verificado nessas primeiras semanas pós-quarentena, qual é a tendência disso no médio prazo, né? O que é que isso pode acarretar o negócio dos nossos clientes e com base nessa modelagem de tendência, a gente já poder ter uma reação rápida. Então, por exemplo, tem clientes nossos que têm experimentado um aumento o que a gente chama de falha do primeiro pagamento, ou seja, na inadimplência inicial ali num determinado financiamento, de quase o dobro da abertura do que era antes da crise. Então, como é que eu ajusto, por exemplo, nessa solução da Neurotech, a gente consegue ajudar o cliente, como é que eu ajusto o limite de crédito para os meus clientes, sejam eles novos ou já clientes, para que essa tendência de um aumento da inadimplência, por exemplo, seja contida ou seja minimizada. Então, essa é uma das coisas que a gente tem feito para nossos clientes. Uma outra que a gente tem feito nessa linha ainda, né, de redução, é um cenário único, né, é um cenário único, inesperado, e existem fatores que aumentam a incerteza. Então, por exemplo, teve uma legislação, uma regra que o Congresso determinou que durante 90 dias você não pode negativar nenhum consumidor nos birôs de crédito. E a gente sabe, por exemplo, a negativação é uma informação importantíssima para o varejo, para o mercado financeiro e assim por diante. Então, como que a gente ajuda nosso cliente num cenário como esse, onde ele não vai ter uma determinada informação que é importante, a encontrar outras informações que possam ajudá-lo a tomar uma decisão mais precisa ou menos imprecisa nesse cenário de falta de informação. Análise de risco sempre envolve o que a gente chama de assimetria, né? Falta de informação, pouca informação ou assimetria de informação. Uma parte tem mais informação que a outra. Num cenário como esse, essa assimetria ela se amplia e aí você tem uma necessidade ainda maior de ter ferramentas que ajudem a reduzir essa assimetria que foi ampliada por um efeito da crise. Então, esses são dois exemplos do que a gente tem feito em cima de nossos clientes na parte de risco. Outras oportunidades que a gente tem na questão da economia é ajudar nosso cliente a vender mais ou perder menos vendas, por exemplo, né? A gente sabe que no e-commerce é muito comum você ter abandono de seção, você ter produtos que já estão na carteira para serem vendidos e o cliente desiste por alguma razão. E aí, nesse cenário, a gente também pode usar a inteligência artificial para entender, será que aquele cliente que estava prestes a fazer uma compra, seja lá no cenário online, como eu comentei, ou até no cenário onde a gente tem vários casos da venda através de corretores ou através de terceiros, né? Será que eu posso tomar alguma decisão com base em inteligência artificial para que uma venda que eu perderia, eu consiga convertê-la, né? Porque muitas vezes, quando o cliente me abandona, ele vai comprar num concorrente meu. Então, a gente pode usar nesse momento
essas ferramentas, essas mesmas tecnologias, para nos ajudar a entender, olha, aquele cliente, por alguma razão, eu perdi uma venda, faltava só eu ter tomado cuidado com esse aspecto aqui, que a venda seria confirmada. E aí a gente poderia estar ajudando, se já estava difícil vender, né, nos últimos anos, nesse cenário de crise, perder uma venda é quase que inaceitável. E aí a gente tem feito isso, né, essa aproximação, seja para novos clientes, é o que a gente chama, a gente consegue monitorar a jornada do cliente, do nosso cliente, ou do cliente do varejo, ou do mercado financeiro, ou das seguradoras, entender, seja ele um novo cliente, seja ele um já cliente, seja um cliente que está prestes a me abandonar, como é que eu posso usar agora ferramentas e dados, informações e tecnologia para que eu não tenha uma perda de venda, uma perda de receita num momento tão delicado quanto esse. E a gente já tem casos onde a gente faz isso, tanto para vendas online, quanto para vendas físicas ou por terceiros, tanto no varejo, quanto no setor financeiro, quanto nas seguradoras. Domingos, tira uma curiosidade da gente. Tem algum insight, alguma mudança no comportamento do consumidor que já possa ser vista aí, já foi mapeada pela inteligência artificial, diante de toda essa mudança de cenário? Claro, não, existem mudanças claríssimas, né, que, na verdade, são baseadas, essas percepções da mudança são baseadas, não precisa nem na inteligência artificial, elas são baseadas em fatos e dados, né, então, a gente pega o impacto da crise em setores como varejo de vestuário, né, serviços de turismo, a gente vê o quanto que eles estão impactados por conta da crise, né? Enquanto, na verdade, todos os setores foram impactados, né, com exceção de supermercados e farmácias, né? Tanto ramos materiais de venda de equipamentos, bens duráveis, todos esses setores eles estão impactados, mesmo para venda online, né, que existia expectativa que se fosse crescer, se você for ver, isso também está impactado. Então, o que a gente faz nesse cenário, Ana, é usar todas essas informações de mercado, mais as informações do impacto do efeito da crise nos nossos clientes, e aí a gente cria esses modelos, e a gente cria essa possibilidade de, com base em todos esses dados e nessa mudança, criar cenários e criar estratégias para a gente ter uma reação melhor nesse momento, tá? É isso que a gente tem feito para o cliente enquanto estamos na crise, né? Ou seja, a Neurotech tem chegado junto dos seus clientes para apoiá-los a como é que eu saio dessa crise melhor posicionado do que a média, né? É isso que a gente tem feito para nossos clientes. Domingos, por conta dessa mudança de hábito dos consumidores diante do cenário atual, as empresas vão ter que fazer ajustes nos seus modelos de inteligência artificial? Como é que vai ser esse processo? Boa pergunta, Ana. Existem duas formas de você lidar com a mudança, né? Existe a mudança brusca, né? Que é o caso da mudança que a gente está passando. E normalmente você, nessas crises que causam mudanças bruscas, você precisa ajustar a sua política de decisão com base nas mudanças que estão ocorrendo na economia. Aquele comentário que eu fiz de, na hora que você faz um modelo para prever como o público de um determinado cliente da Neurotech vai se comportar diante das mudanças advindas da crise, você pode fazer ajustes na sua política, como, por exemplo, revisar o limite de crédito, ser um pouco mais rigoroso, fechar o crédito, abrir o crédito e assim por diante. Quando a gente fala em modelagem matemática, ou modelagem baseada em inteligência artificial, a gente precisa de um tempo de coletar dados em cima desse cenário e, a partir desses dados coletados, você criar novos modelos, que é aquele exemplo que eu dei no caso da saúde, né? Como é que a Neurotech criou um modelo para prever como os casos de Covid iam ocorrer no Brasil, se é a primeira vez que isso ocorre no Brasil, né? Então, a gente pegou dados do mundo inteiro, de várias cidades, né? Esses dados estão publicados, a gente criou modelos e, a partir da análise junto com o nosso cliente de que característica era mais próxima da situação do Brasil, da perfil de população, perfil etário, perfil econômico, renda e assim por diante, como isso ia se comportar aqui, né? Nosso modelo tem sido super assertivo para este cliente. No caso de crédito, né, da decisão de crédito, o que a gente tem feito com nossos clientes é trazer modelos que reduzam essa simetria, como eu comentei, né? Você tem um cenário super incerto, você tem dados importantes que não estão disponíveis. Então, o que a gente tem feito é como é que a gente dá o máximo possível de informação para o nosso cliente, para que, junto com ele, possamos criar regras para minimizar o impacto da crise no seu negócio, tá? Então, respondendo a pergunta,
existem duas formas de você ajustar o modelo, né? Seja através de uma mudança na política, né, de regras, seja através de você trazer novas informações para que, com base nessas novas informações, você tente prever o que vai acontecer e tomar decisões com base nisso. E quando você tem já um tempo da mudança de cenário, você pode, com base no que está ocorrendo no dia a dia do negócio, retreinar um modelo com base nessa nova realidade e vai ser um modelo mais assertivo, né? Então, a gente tem feito todos esses casos, dependendo da situação e dependendo de cada cliente, né? O que a gente tem feito nesse momento é estar junto dos clientes e perguntando a eles o que pode ser feito com base nesse ferramental, né, nesses ativos que a gente tem à disposição na Neurotech, para impactar positivamente o negócio deles nesse momento. É isso que a gente tem feito. E, na tua opinião, qual vai ser a influência da inteligência artificial na retomada da economia após o final da crise do Covid-19? Boa pergunta, Ana. Acho que quem souber responder essa pergunta vai estar bem na frente, né? Eu vou dar um palpite aqui, né? O que é que aconteceu nessa crise? A gente vê que as pessoas e as organizações, elas precisaram se adaptar, né? E como o Darwin sempre colocou, né, não é o mais forte ou o mais inteligente que sobrevive a uma crise ou sobrevive à mudança, né? É o mais adaptável, é o que tem maior capacidade de adaptação. Então, o que é que eu imagino, né, quando eu tento fazer exercícios de futurologia quando a crise passar, né? As empresas e as pessoas, elas precisaram se adaptar, tanto que a gente já fizemos algumas conversas pessoalmente, né, e a gente tá usando, por exemplo, ferramentas de vídeo aqui para bater esse papo, né? E da mesma forma, empresas que trabalhavam 100% nas suas instalações, hoje, grande parte delas estão 100% com trabalho remoto, coisas que a gente já fala há muito tempo das vantagens e desvantagens do trabalho remoto, mas que o que a gente percebe é que as empresas, elas relutavam à mudança, né? E é preciso vir um, um vírus como o coronavírus, né? E uma doença como a Covid-19 para fazer com que você não tenha mais a possibilidade de adiar uma decisão como essa ou de postergar um teste de posse, como uma empresa funcionaria, por exemplo, se as pessoas trabalhassem em casa, né? A gente está vivendo isso no dia a dia, e no caso da Neurotech, por exemplo, a gente tem várias descobertas de coisas que são positivas e coisas que não são tão positivas, mas que poderiam ser ajustadas para serem implementadas, por exemplo, no cenário pós-crise. Então, o que é que vai acontecer? O que é que já está acontecendo agora e o que, na minha visão, vai ficar após a crise, né? É que a gente fala muito tempo sobre revolução digital, sobre indústria 4.0, sobre inteligência artificial. Eu sempre comento nas minhas palestras, né, que IA é muito falada, mas quando você vai espremer para ver quem está usando de fato, com propriedade, com resultados, você vê que ainda é um pedaço pequeno das organizações. O que a gente imagina nesse cenário pós-crise é que não tem mais volta. As empresas já testaram, as empresas estão tendo que se adaptar, as empresas estão tendo que mudar, que a gente chama o seu sistema operacional, no real sentido da palavra, né? Forma de operar é outra. E com base nesse novo sistema operacional, as empresas vão aprender o que dá certo, o que é melhor e o que é pior. Então, a digitalização dos negócios, na minha visão, ela acelerou muito, né, nessa fase no mundo inteiro. E com o mundo digitalizado, né, que é o que a gente espera, a gente vai ter ainda muito mais dados, e é nesse cenário com muito mais dados que a inteligência artificial ela se sobressai. Então, a capacidade de analisar um mundo complexo em termos de dados adicionais, de informações adicionais, essa complexidade, né, ela é atacada, né, a gente chama de entropia, isso inclusive está na teoria da informação, que é um negócio super antigo. Quanto mais informação, mais entropia, mais confusão. E a inteligência artificial vem para analisar todo esse cenário de entropia, entrópico e dar uma visão do que é que a gente consegue organizar com base nesse conjunto de informações. Então, não é à toa que empresas que se digitalizaram primeiro, como a Google, como a Amazon, aqui no caso do Brasil, por exemplo, como a Magalu, elas têm uma vantagem competitiva, né? Enfim, o que a gente imagina é que nesse cenário pós-crise, esses exemplos vão ser acelerados, né? E você vai ter muito mais empresas usando dados e usando inteligência para entender como esses dados podem impactar os seus negócios e tomando decisões mais assertivas com base em dados e com base em inteligência artificial, que é a tecnologia que ajuda a gente a tomar decisão com base nesse cenário. Então, minha visão é que o mundo não vai ser o mesmo, o mundo vai ser mais digital, as pessoas não serão as mesmas, as pessoas terão uma forma de se comportar diferente após a crise,
mas eu acho que como você falou, né, toda crise traz aspectos positivos, né? Eu acho que o que a gente vai ter de aspecto positivo no final dessa crise inteira é um grande aprendizado forçado, diga-se de passagem, que a crise nos levou a ter, que é entender como que é a revolução digital, né? Como é que essa digitalização dos negócios pode ocorrer e quais são os prós e contras dessa mudança. Acho que é isso, Ana. Na verdade, é um divisor de águas e a inteligência artificial acaba se tornando protagonista nesse cenário, né? O protagonismo que era muito falado, mas pouco vivido, né? A minha percepção é que depois dessa crise tende a vivência ser maior, né? Cada vez mais intensa. O uso dessa coisa no dia a dia para tomar decisão, seja qual for o negócio. Com certeza. Domingos, foi um prazer falar contigo, foi bastante esclarecedor a nossa conversa, o nosso papo, e eu espero que a gente possa nos encontrar novamente para continuarmos falando aí das novas tecnologias, da inteligência artificial e de novas soluções aí para os negócios do varejo, financeiro e de outros segmentos que podem ser beneficiados pela inteligência artificial. Na verdade, se a inteligência artificial já ocupava um papel de extrema importância na estratégia das empresas antes da crise, pelo que tu acabou de nos colocar, agora ela vai ter uma importância ainda maior como uma aliada na busca das alternativas de recuperação, garantia de sustentabilidade financeira no nosso mundo corporativo. Eu agradeço muito a conversa contigo e espero que a gente possa ter novos encontros como esse. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Fico à disposição, tá? Um grande abraço. Abraço.